teremos para compor a mesa o juiz auditor aposentado da Justiça Militar da União, que presidirá os trabalhos, doutor Edmundo Franca de Oliveira. Como palestrante desta primeira mesa, temos o doutor Javier Gustavo Rincón Salcedo. Doutor Javier Gustavo é advogado da Pontifícia Universidade Javeriana de Direito Público Fundamental e doutor em Direito da Universidade de Poitiers, na França, laureado pelo Programa de Excelência Eiffel do Ministério das Relações Exteriores da República da França. Foi professor do Instituto de Estudos Políticos de Paris, na França, e professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Poitiers. Atualmente é professor investigador na área de Direito Público da Faculdade de Ciências Jurídicas da Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá e diretor ainda das linhas de investigação em Direito Administrativo e Função Pública Militar. É professor de Direito Administrativo no curso de Altos Estudos Militares, o CAEM, e no curso de Estado-Maior da Escola Superior de Guerra da Colômbia. Litigante e consultor nacional e internacional, é assessor externo do Gabinete do Ministro do Interior e do Secretário-Geral da Superintendência de Sociedades da Colômbia. É consultor da Agência de Cooperação Alemã GIS e membro do Grupo de Investigação em Direito e Corrupção da Universidade de Salamanca, na Espanha. Senhoras e senhores, com a palestra, neste momento passamos a palavra ao presidente desta mesa, que fará as boas-vindas ao palestrante. Bom dia a todos e a todas. Estamos dando prosseguimento ao Seminário Sul e Norte-Americano de Direito Constitucional e Militar. E, nesta manhã, nesse início do dia, vamos ter o prazer e a grande satisfação de ouvir o doutor Javier Gustavo, cujo currículo, que acabou de ser lido, nos traz a certeza e a segurança e que vai nos brindar com a palestra rica e fecunda e de grande utilidade para a Justiça Militar da União, já que, se tratando de um congresso internacional, nós vamos nos beneficiar e nos enriquecer com as experiências vividas e experimentadas em outros países. Eu, pela questão de justiça, eu gostaria de registrar aqui o meu agradecimento à ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, ao nos convidar para presidir essa mesa, o que revela o seu apreço e a sua estima aos magistrados da Justiça Militar da União, bem assim o seu reconhecimento da importância das associações de magistrados no quadro do judiciário brasileiro e, particularmente, no fortalecimento dos juízes desse país, sobretudo pelo fato das associações de magistrados lutarem pela prerrogativa e os predicamentos da Justiça do Brasil, o que capacita e viabiliza os juízes preservarem e assegurarem os direitos do cidadão contemplados e previstos na nossa Constituição. De sorte que eu acredito essa deferência aos meus colegas da Justiça Militar, bem assim as associações de magistrados. Feito esse registro por questão de justiça, eu passo a palavra agora ao expositor, doutor Javier Gustavo.
Bom dia. Eu começo como eu comecei na primeira parte desse seminário há alguns meses, pedindo desculpas pelo meu português. Eu vou tentar falar um português sério, que não seja um portunhol feio. Eu tento respeitar a língua portuguesa e tento falar em português, porque eu acho que também é importante fazer esforços para se comunicar na mesma língua e falar, ou ter pelo menos claros os mesmos conceitos. Agradeço à ministra Elizabeth pelo fato de ter me convidado uma vez a mais neste seminário e a todas as diferentes autoridades do Tribunal Superior Militar que fazem parte da organização e, igualmente, ao procurador Marcelo Wietzel, quem é um grande amigo. Hoje eu vou falar especificamente da justiça militar na Colômbia. Mas eu vou tentar simplesmente mostrar quais são realmente as dificuldades de ter uma justiça militar num país que está num conflito armado, como vocês sabem todos, há 60 anos, e que atualmente está tentando, mas só tentando, assinar a paz com a guerrilha das Farc, numas negociações bastante complicadas em Cuba. Para eu tratar esta temática, eu primeiro preciso mostrar para vocês algumas cifras importantes, algumas delas eu já apresentei, mas algumas cifras importantes para entender um pouco a complexidade do conflito na Colômbia e por que nós temos sérias dificuldades para manter a justiça militar na Colômbia, uma justiça militar forte, uma justiça militar séria e, principalmente, uma justiça militar que tenha credibilidade e que tenha legitimidade. Neste ponto, para nós é bem importante, por exemplo, pensar um pouco no que o Judge Baker falou na sua palestra há uns dias, quando ele falava, fizeram uma pergunta para ele, perguntaram qual é a relação entre a imagem das Forças Armadas e a imagem da justiça militar. E ele respondeu, da imagem das Forças Armadas depende a imagem da justiça militar. Mas da imagem da justiça militar depende a imagem das Forças Armadas. E na Colômbia, hoje, nós temos um problema. As Forças Armadas têm uma imagem muito boa, 85% de aceitação dentro da sociedade colombiana, mas uma justiça militar, desafortunadamente, com uma imagem muito ruim. Quer dizer, uma aceitação dentro da sociedade que não supera 5%. Então, vocês veem o desequilíbrio. E a causa desse desequilíbrio está nessas cifras de um conflito bastante complicado. Bastante complicado porque, dentro deste conflito, as nossas Forças Armadas são uma das Forças Armadas das maiores do continente. Para um país que tem 45 milhões de pessoas, umas forças armadas, forças militares. Ali eu começo por falar que, para nós, na Colômbia, nós fazemos a diferença entre forças armadas e forças militares, porque, simplesmente, para nós, as forças armadas, nas forças armadas está a polícia. Então, quando falo de forças militares, para falar que só estou fazendo referência ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica. Mas, num país que tem 45 milhões de habitantes, umas forças armadas que vocês veem, chega quase aos 300 mil efetivos, são umas forças armadas grandes, umas forças armadas importantes e, principalmente, umas forças armadas que hoje estão combatendo. Então, aí, a justiça militar não está, vamos falar, criada ou estruturada atualmente para julgar os militares numa situação de paz. Está
entre aspas, estruturada para julgar os militares numa situação de guerra, ou outras pessoas chamam de conflito interno, outras pessoas chamam de luta contra o terrorismo. Cada um vai se ubicando segundo os interesses políticos, mas, igual, as forças militares estão combatendo um inimigo interno. Dentro desta situação particular, o nosso conflito, apesar de tudo, tem se desenvolvido dentro de uma, vamos dizer, uma estabilidade constitucional relativa. São 2 constituições em mais de 100 anos, e as nossas constituições têm sido pouco reformadas. De fato, na Colômbia, nós consideramos que a reforma da Constituição é quase pervertir a Constituição. Quer dizer, não fazemos muitas reformas, até que chegamos a falar que muitas reformas significam que a Constituição não é uma boa Constituição, porque o pacto original não foi bem feito. Por isso, nós só temos, e a gente se enorgulhece, fala, a nossa Constituição é uma Constituição sólida. Só tem, em quase 25 anos, 25 reformas. 25 reformas constitucionais de uma Constituição nova. E o conceito aqui, nesta nova Constituição, é bem importante. O conceito novo na Constituição de 91 é o conceito do Estado social e democrático de direito. Antes, só tínhamos um Estado de direito. Passamos para um Estado social de direito, quer dizer, para um Estado garantista dos direitos e obrigação a garantizar os direitos. E aqui eu vou fazer força nesta ideia, e é garantizar os direitos de todos os cidadãos, incluindo, parece, ou pode parecer tonto o que eu vou falar, incluindo os militares. Quer dizer, porque para algumas pessoas parece que os militares fazem parte de uma sociedade e o resto do mundo de outra sociedade. Então, temos até juízes que têm falado, desenvolvido conceitos do estilo o militar cidadão. E você fala, mas, logicamente, todo militar é cidadão. Você não entende por que um juiz do Conselho de Estado teria que falar que o militar também é um cidadão. Nessa Constituição, então, nós vamos encontrar alguns elementos que são muito importantes para entender um pouco qual é a estrutura da justiça militar colombiana, mas também qual é a problemática real da justiça militar colombiana e do julgamento dos militares pela justiça militar e pela justiça civil. Porque os nossos militares, como eu vou explicar um pouco mais para frente, os nossos militares são julgados, ou eles mesmos, não só eles, ninguém sabe quem julga os militares na Colômbia, porque é tão complicada a estrutura, tanto jurídica como administrativa da justiça militar e a justiça ordinária para os militares, que os militares não têm certeza de quem vai julgar eles. Eu vou tentar mostrar um pouco isso. E isso aí vem da Constituição. Parece, a Constituição teve uma boa intenção. Qual? A boa intenção da Constituição foi de introduzir os tratados de direito internacional humanitário e os tratados de direitos humanos, e dar para os 2 tratados um nível constitucional. Então, o nível constitucional é importante, por quê? Porque a aplicação dos tratados de direito internacional humanitário e de direitos humanos estão acima de qualquer lei. Então, mesmo do Código Penal. Então, nessas condições, qual é o problema? O primeiro problema para a justiça militar colombiana, que nós, hoje, não conseguimos explicar, não conseguimos dizer para os militares quando as regras dos direitos humanos vão ser aplicadas para julgar as suas atuações em combate e quando as regras do direito internacional humanitário vão ser julgadas para as mesmas atuações
em combate. Não temos certeza. Por quê? Porque confundimos no dia a dia as regras de direitos humanos com as regras de direito internacional humanitário. Então, delitos como o homicídio em pessoa protegida, que é do direito internacional humanitário, mesmo numa operação militar, não é julgado por um juiz militar, mas por um juiz civil. Mas é só para mostrar algumas dos problemas, o primeiro dos problemas. Esta Constituição de 91 introduz também dois elementos bem importantes ligados com o Estado Social de Direito. Por uma parte, que o Estado é garante dos direitos, então vamos falar também dos direitos dos militares, e que o Estado está obrigado a criar as condições para materializar os direitos. Quer dizer, se vamos para a justiça militar, o Estado está obrigado a criar uma justiça militar que garanta aos militares um julgamento transparente e que dê confiança, mas não só pelo fato que ele é um cidadão, é pelo fato que o devido processo é um direito fundamental. E os militares, como cidadãos, têm o direito fundamental a saber qual vai ser o tribunal que vai julgar eles, e como vai julgar eles, e por que vai julgar eles, e quando vai julgar eles. Mas, hoje, no meu conceito, eu vou tentar demonstrar, essa situação não está presente no sistema jurídico colombiano. Hoje, desafortunadamente, o militar colombiano, mas também a sociedade colombiana, não consegue explicar, não consegue afirmar qual é a estrutura real e quando a justiça militar deve operar. Na Constituição, as forças militares colombianas não têm muitas obrigações ou tão detalhadas obrigações como na Constituição brasileira, por exemplo. As forças militares da Colômbia só têm duas obrigações, vamos falar, constitucionais: defesa das fronteiras e defesa da ordem constitucional. É só isso. Defesa das fronteiras, então, inimigo externo; ordem constitucional, inimigo interno, que tenta subvertir o Estado para criar um novo Estado, ou se apropriar do Estado, o caso, principalmente, das guerrilhas. E aqui, então, eu pontualizo uma coisa. Não é verdade que, na Colômbia, as forças militares estão fazendo as tarefas da polícia. Não. As forças militares estão fazendo, quando elas estão combatendo a guerrilha, estão fazendo a sua tarefa, que é qual? Manter a ordem constitucional interna. Eles não estão perseguindo o ladrão, eles estão lutando contra umas pessoas que querem tomar o poder. Então, são as duas funções constitucionais das forças militares. E são bem importantes, porque as nossas forças militares hoje refletem realmente o que é a sociedade colombiana. Então, tem uma composição quase... Eu já tinha, muitos de vocês talvez me escutaram, mas eu já tinha falado que mais de 120 mil homens no exército apenas conseguem escrever o nome. São quase analfabetos. E então, esses 120 mil soldados, nós, perante um processo de paz, temos que dar oportunidades, temos que dar alternativas para chegar a entrar na sociedade. Quando acabe o conflito e as forças militares sejam reduzidas um pouco no seu tamanho, nós temos que garantir isso. Mas temos 120 mil soldados que não sabem ler e apenas escrevem o nome, porque a sociedade colombiana é assim também. Sabe? Reflete simplesmente o que é a sociedade colombiana. Mas essas duas situações mostram uma coisa, e é talvez um ponto crucial, essencial na minha intervenção. É o seguinte: pelo fato das funções constitucionais ser o que são, e pelo fato que as forças militares refletem o que é a sociedade, então nós podemos afirmar
claramente que é absolutamente impossível construir espaços de paz sem garantir aos militares o direito fundamental ao devido processo, entendendo devido processo como o direito a saber, qual tribunal vai julgar eles pelas suas atuações em combate e fora do combate. Segundo, ter claridade sobre como o processo vai ser desenvolvido. E, logicamente, terceiro, qual tribunal vai julgar eles. As três coisas: como, quem e quando. Perante essa, vamos falar, realidade, que também foi identificada pelo governo da Colômbia. O governo da Colômbia falou, realmente, sem os militares, se não damos segurança jurídica aos militares, não tem como criar um espaço de paz. Então, se o governo tentou, por uma reforma constitucional, legislativa, um ato legislativo. Então, por uma reforma, através de uma reforma constitucional no Congresso, tentou modificar duas coisas. Tentou modificar a estrutura da justiça militar e tentou modificar as condições materiais para o julgamento dos militares. As duas num ato legislativo. Só que, desafortunadamente, o ato legislativo, ou antes de chegar lá, esse ato legislativo procurava, então, modificar a estrutura da justiça militar com uma finalidade importante: garantir os direitos, mas também, e já falaram muito aqui disso, garantir a capacidade operacional das forças militares da Colômbia. Isso aí você quase que não pode falar na Colômbia. Falar que a justiça militar contribui à capacidade operacional do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, isso aí é impossível de falar. Está interditado. E está interditado porque aquela ideia da separação dos poderes, então fala, como pode ser que a justiça ajude o executivo a ser eficiente? E, principalmente, lógico, vão ligar e imediatamente vão falar, lógico, você vê, a justiça são os amigos dos militares. Está vendo? Eles estão lutando desde o tribunal contra as guerrilhas, quando os tribunais deveriam ser árbitros, etc, etc. Então, nós estamos com este ato legislativo tentando simplesmente, contribuir, mas contribuir porque, eu falei, a Colômbia está em guerra. Simplesmente porque se você é um soldado e você não sabe quem vai julgar você, simplesmente você não vai para o combate. Você chega num combate, você começa a atirar, e no final morre um civil, por um acaso. O cara estava passando por aí, morreu. E você, como militar, você não sabe quem vai julgar você. Você não sabe se você vai para a justiça ordinária, você não sabe se você vai para a justiça militar. Como eu não sei, vamos falar, como soldado, enquanto soldado, eu não sei quem vai me julgar, então eu não atiro, eu fico quieto, porque tenho duas possibilidades: atirar, talvez atingir um guerrilheiro, mas se eu atinjo um civil, eu vou para a cadeia. Então, atiro, cadeia, atiro, cadeia. Sabe uma coisa? Não atiro, pronto. Fico quieto. Para quê? Para evitar uma situação que eu não sei como vai terminar. Então, nós temos ainda, um problema sério, muito sério, operacional, porque as nossas forças militares não sentem segurança jurídica para poder combater. Então, aí era o que o governo estava tentando solucionar, simplesmente. Só que, então, dentro desse ato legislativo, ou nestas condições, o que eu vou procurar mostrar para vocês é o que está na tela. Simplesmente, quais são os principais problemas do Estado colombiano
respeito ao julgamento das atuações das suas forças militares. Para entender um pouco a estrutura, primeiro, simplesmente temos que conhecer a estrutura da justiça penal militar. A justiça penal militar, temos que começar por uma coisa importantíssima. A justiça militar faz parte do executivo na Colômbia. Tá? Depende diretamente do Ministério da Defesa. A estrutura que eu propus aqui na tela é a estrutura judicial. Mas, por quê? Porque o Tribunal Superior será o máximo tribunal na Colômbia, que é a Corte Suprema da Justiça. Mas, administrativamente, a Justiça Militar faz parte do Ministério da Defesa. De fato, se um juiz militar comete um erro e causa um prejuízo a um cidadão, esse juiz vai ser julgado pelos próprios tribunais militares. Se a justiça militar, em geral, causa um prejuízo a um cidadão, quem vai ser julgado vai ser o Ministério da Defesa, não o Ministério da Justiça, não a rama judicial, não o judiciário, mas diretamente o executivo com o Ministério da Defesa. Pertence ao Ministério da Defesa. Com uma particularidade bem interessante, é a seguinte: quem tem a obrigação de instruir os processos? Hoje, a obrigação de instruir os processos está onde nós chamamos fiscalias militares. Eles devem instruir o processo. E são eles quem decidem, falando um pouco para o professor Faidel, ele falava, o comandante nos Estados Unidos é quem decide se acusa ou não. Na Colômbia, o comandante não tem nada a ver com a justiça militar. Absolutamente nada a ver com a justiça militar. São os procuradores militares os que decidem se acusam ou não, se começa ou não o processo contra o militar dentro da justiça militar. Antes, nós tínhamos uns juízes, que chamávamos juízes de instrução, que ainda existem, porque a reforma só chegou em 2010. Mas, hoje, são os fiscais militares. E depois vem uns juízes dentro dos diferentes comandos das diferentes forças, que vão, às vezes, ser primeira instância, às vezes também a primeira instância pode estar no Tribunal Superior Militar, mas sempre, a última possibilidade de controvertir uma decisão está na Corte Suprema da Justiça. É a estrutura geral. Mas essa estrutura geral está ou deve ser tratada dentro de um marco constitucional importante, entendida, porque isso aqui é só administrativo, é só a estrutura simples. Mas como funciona? Para entender como funciona e a problemática, aqui tem algumas normas que eu não traduzi. Estão em espanhol, eu acho que vocês podem entender. Então, as normas constitucionais são marco constitucional do funcionamento da justiça militar na Colômbia, para entender as problemáticas. Então, simplesmente, o artigo 116 fala que, em Colômbia, os tribunais ou a justiça militar pode administrar justiça. Vamos falar. Estão com os outros tribunais, mas, insisto, não faz parte do judiciário, faz parte do executivo. Mas tem uma particularidade. Se vocês veem, a justiça militar na Colômbia não é chamada de justiça militar. A justiça militar na Colômbia é chamada de justiça penal militar. E tem uma implicação bem importante. Por quê? Porque quando você fala justiça penal militar, já está falando mais ou menos 3 coisas que são complicadas. A primeira, os juízes militares não têm competência para julgar questões disciplinares. Todas as questões de disciplina vão, seja em ocasiões
para os próprios militares, seja para os civis. Então, as questões disciplinares podem ser julgadas por civil. Questões disciplinares militares por civil. Então, você já pode começar a imaginar a situação do militar colombiano quando ele fala: eu posso, por questões penais, ser julgado pela justiça militar, mas se a questão também tem incidência disciplinar, eu posso ser julgado também por um juiz civil, ao mesmo tempo, por uma questão penal com o juiz militar e por uma questão militar disciplinar, derivada dos mesmos fatos por um juiz civil. Então, vocês começam a entender, talvez, a dificuldade. Mas tem outro problema. É uma justiça penal. Então, as questões administrativas são também julgadas por juízes civis. Com um problema grande. Por exemplo, as relações do trabalho, se tem um problema na relação de trabalho entre o militar e a instituição, essa situação vai ser julgada, vai ser dirimida por um juiz civil, especializado em questões administrativas, porque a Colômbia tem a dupla jurisdição, que nem a França. Então, por um tribunal especializado em questões administrativas, mas que não tem nada a ver com as questões militares, e que não conhece como funcionam as questões militares. Então, por exemplo, eles não têm problema nenhum em ordenar ou declarar a ilegalidade de uma destituição de um funcionário militar que ser um militar de linha, e ordenar o reintegro dessa pessoa ao serviço 15 anos depois, reconhecendo todas as promoções, toda a antiguidade. Então, imagina uma pessoa que já ficou 14, 15 anos fora e que volta ao serviço com a mesma antiguidade que tem os seus colegas hoje, os seus colegas quando ele foi retirado do exército ou da marinha e volta para o serviço. Então, ele pode ser retirado, por exemplo, de major e voltar como um coronel já pronto para ser general. Mas durante 15 anos ficou fora. E o juiz civil, ele não vê problema nenhum aí. Ele fala: é um direito, é o direito a votar, é o direito ao reconhecimento dos direitos. Estou de acordo com ele tem direito ao reconhecimento dos direitos, mas vai ter um efeito lógico, normal, na estrutura de subordinação, de hierarquia própria das forças militares. Mas você não tem como fazer este juiz civil entender um pouco mais esta situação. Para ele, só uma questão de direitos. Tem que garantir o direito. Então, são talvez as duas questões. Por isso, nós estamos olhando bem de perto esta tentativa da justiça militar no Brasil se convertir em uma verdadeira justiça militar. Não numa justiça penal ou disciplinar, mas numa justiça militar. Quer dizer, uma justiça que possa julgar questões penais, disciplinares, administrativas, de trabalho, tudo. Por quê? Porque a justiça militar, pelo menos como eu entendo ela, não é um privilégio. É simplesmente uma justiça especializada. Mas não é privilégio. Os militares não são privilegiados porque têm uma justiça militar. Não. Os militares, simplesmente, com a justiça militar, vêm garantidos os seus direitos, o seu direito a ter um devido processo. Qual? Que me julgue um juiz especializado que conheça quais são as condições do meu trabalho. A Constituição traz outro artigo. Artigo bem importante, por quê? Aqui está, 220. Bem importante por quê? Primeiro, porque o artigo 221 vai mostrar qual é o limite da competência da justiça militar. Fala claramente? Fala, olha, os delitos cometidos por os membros da força pública, aqui já está polícia e as forças militares, em serviço ativo, então já tem uma diferença, por exemplo, com o sistema americano, que o sistema americano
continua, a pessoa mesmo estando na reserva, ele continua sendo sujeito da justiça militar. Na Colômbia, não, só se você está na ativa. Então, os membros da força pública em serviço ativo e aqui vem a coisa talvez mais importante, em relação com o serviço, pelos atos do serviço. Então, aqui vem um problema grandíssimo para a Colômbia. Qual é, ou como eu posso dizer o que é um ato do serviço e o que não é ato do serviço, sabe? Então, lógico, você começa com os pobres estudantes de direito para fazer uma prova de responsabilidade do Estado, né? Você pergunta para eles, o oficial está fardado, e ele recebeu uma condecoração, e então ele sai celebrar com os amigos, e continua igual, fica bêbado, pega uma arma, começa a atirar para o céu, e uma bala mata alguém. Quem deve julgar esse militar? E então o estudante começa, beber fardado é ato do serviço ou não? Se é ato do serviço, vai para a justiça militar. Se não, vai para a justiça civil, pelo homicídio, né? Pelo que cometeu. Então, você tem situações finalmente quase que ridículas. O cara estava fardado, o cara tinha uma arma de dotação, uma arma do exército, o cara tem que ser julgado pela justiça militar, mesmo se só pelo fato de ofender, vamos falar, o uniforme, ele tem que ser julgado pela justiça militar. Mas não, porque beber não é um ato do serviço, mesmo se ele está fardado. Então, o juiz ordinário que vai julgar ele. Então, mas sempre então estamos na ideia. Outra, ainda mais complicada, e o militar matou uma pessoa, ele sabia que era guerrilheiro, mas matou ele fora de combate. É um ato do serviço ou não? Então fala, estava combatendo? Não. Estava fardado, mas não estava combatendo. Então começa, estava em horário de serviço ou não? Se matou em horário de serviço, talvez vamos considerar que é um ato do serviço. Se matou fora do horário do serviço, então já vai ser um crime comum, um homicídio comum. Não foi um ato do serviço. Mas, logicamente, para nós, a questão da competência é uma questão terrivelmente complicada, porque sempre temos que estar tentando identificar se o militar está atuando dentro do marco das suas funções constitucionais ou não. Porque se ele vai além das suas funções, já não é ato do serviço. O excesso no exercício das funções já não é um ato do serviço. Então, o excessivo uso da força não é ato do serviço. É já um crime. E então vai ser julgado pela justiça ordinária. E então vocês podem imaginar o militar pensando como deve atuar no combate para que o seu ato se mantenha dentro dos limites do ato do serviço. Logicamente, em termos operacionais, tem um efeito terrível. Esta situação da Constituição da Colômbia foi o que vai criar, então, dois grandes problemas. As normas constitucionais. Temos um problema ligado com a definição da competência. Como vocês veem, é difícil por esta ideia de ato do serviço. E temos um problema ligado com a garantia dos direitos dos militares. Porque se não temos a capacidade para afirmar qual é a competência da justiça militar, então também não temos como garantir aos militares o devido processo. É simples. Então, esses dois problemas, como eu falei, tentaram ser solucionados pelo ato legislativo. Esse ato legislativo, então, começou por tentar criar. Eu vou me avançar um pouco simplesmente para falar que o ato legislativo, então, a reforma da Constituição, foi declarada inconstitucional pela Corte Constitucional da Colômbia.
Então, finalmente, foi uma tentativa de reformar. Por quê? Porque a Corte Constitucional da Colômbia, que são 8 juízes que acham que são diretamente mensageiros de Deus, então eles decidiram que o que o Congresso decidiu é inconstitucional. A reforma constitucional do Congresso é inconstitucional. Então, mas essa reforma tentava solucionar o problema, primeiro, criando um tribunal que eles chamaram Tribunal de Garantias Penais. Esse Tribunal de Garantias Penais olha as funções que mostram um pouco a preocupação. A primeira das preocupações, servir de juiz de controle de garantias. Então, o que está falando é, vamos criar um tribunal que vai controlar todo o funcionamento da justiça militar para garantizar os direitos dos militares dentro do processo. É a primeira coisa. Depois, fala, controlar a acusação penal contra os membros da força pública. Então, outra vez, aqui já o tribunal ia controlar as atuações dos fiscais militares, dos juízes de instrução. Né? Esse tribunal de garantias ia estar em cima dos procuradores, ia ser quase o superior dos procuradores, porque tinha a capacidade de, se um procurador falava, vou iniciar a atuação penal, a ação penal, o tribunal podia falar, eu acho que não estão dadas as condições. Então, dentro das funções, também tinha a função de decidir sobre se a competência devia estar, para cada caso, na justiça ordinária ou na justiça militar. Mas com uma estrutura bem interessante. Por quê? Olha, ia estar integrado por 8 magistrados. Dos 8 magistrados, 4 iam ser membros da força pública, das forças militares ou da polícia. 4 deles iam estar aí. Os outros 4 iam ser civis. O que é bem interessante, porque na justiça colombiana, hoje, não existe nenhum civil. A justiça colombiana só tem militar nativa ou militar aposentado, mas só tem militar. De fato, para ser juiz, é uma condição, para ser juiz militar, ter servido nas forças militares. Como oficial, ou ser um oficial nativa, é parte do corpo da justiça penal militar. Então, advogados que, depois de terminar ou pessoas que, depois de terminar o curso de Direito, passam o concurso e entram no corpo de justiça penal militar. Foi a tentativa e também tentaram fazer uma coisa no aspecto. A primeira tentativa foi na estrutura. A segunda, na parte material, na parte da competência. E então, aqui está só a confirmação. Está só a confirmação do que eu falei, ia estar conformado só por pessoal nativa ou aposentado. E vem uma coisa bem interessante, a primeira delas, que fala, olha aí, em nenhum caso a justiça penal militar conhecerá dos crimes de lesa humanidade, dos delitos de genocídio, desaparição forçada, execução extrajudicial, violência sexual, tortura, desplaçamento forçado. Aqui já começamos a tentar utilizar um instrumento que era qual? Que era, como não sabemos quem é competente para qual delito, perante direitos humanos ou direito internacional humanitário, não sabemos como devemos dar aplicação aos direitos humanos ou ao direito internacional humanitário, então vamos tomar o caminho, entre aspas, fácil. Qual? Vamos dizer quais delitos podem ser julgados e quais estão excluídos, simplesmente. Mas nessa tentativa, passou uma coisa.
olha a afirmação do terceiro parágrafo do artigo, o que tentava. As infrações ao direito internacional humanitário cometidas pelos membros da força pública, menos os delitos atroces, serão conhecidos exclusivamente pela justiça militar. A ideia foi, ou a tentativa era, de criar uma competência originária para as questões de direito internacional humanitário na justiça militar. Mas não passou a reforma, então hoje continuamos com o mesmo problema, mas vocês podem ver o que nós estávamos tentando fazer, simplesmente dar claridade. Não era a melhor maneira, mas era uma tentativa e era uma tentativa boa. Como eu falei, desafortunadamente a Corte falou que era inconstitucional e então essa inconstitucionalidade deixou hoje a Colômbia numa situação problemática grave em termos operacionais, em termos de justiça, de garantia de direitos. Por isso, a única coisa que nós temos hoje é uma lei que regulamenta um pouco essa Constituição. E essa lei deixa claro como funciona a justiça militar. Rapidamente. A justiça militar na Colômbia, para ser julgado, o que eu já falei, tem que ser um ato do serviço, mas, olha aí, todas as cortes marciais e todos os tribunais militares estão conformados só por militares. Lei 1407 de 2010, só por militares. Primeira questão, lógico, quando você pensa nas questões de transparência, de legitimidade, lógico que na Colômbia é muito complicado defender a justiça militar, porque a primeira crítica à justiça militar é a justiça que é amiga dos militares. E se além da crítica você tem que a justiça militar só está conformada por militares, aí você tem um problema. Seguinte questão, tem que se derivar, artigo 2º, das atuações ligadas com o exercício da função militar. Um assassinato não está ligado com o exercício da função militar. E 3, vem todas as exclusões. Como vocês veem, é simplesmente tentando dar claridade, uma vez a mais, sobre como devo aplicar o direito internacional humanitário e os direitos humanos. Mas, com uma afirmação bem importante, na Colômbia, um civil, em nenhum caso nenhum, pode ser julgado pela justiça militar. A justiça militar só julga militares e pelos atos do serviço, nada mais. Essa situação aparentemente cria uma confusão, porque você fala, a justiça militar está formada só por militares, pertence ao Ministério da Defesa, então é uma justiça que está cooptada pelo Poder Executivo. Nós falamos que não. Por que falamos que não? Porque a justiça militar está dentro do Executivo, os juízes são militares, mas é uma entidade independente administrativamente e na hierarquia. Quer dizer, os juízes militares, mesmo fardados, não fazem parte da linha militar, da antiguidade militar. Os oficiais de linha estão de um lado e os oficiais da justiça militar do outro lado. Não estão subordinados. De fato, o major do exército que pertence ao corpo da justiça penal militar ganha, em termos de salário, quase 3 vezes o que ganha um general de 2 estrelas. Por quê? Porque o juiz ganha, o major do exército, mas que é juiz, ganha como juiz, mesmo sendo oficial do exército. E o oficial do exército, ele ganha como oficial do exército, e desafortunadamente, o oficial do exército não tem um salário importante, um salário bom, como se tem o juiz. Então, nós falamos que aí tem independência, mas essa independência, olha como nós tentamos garantir. Falamos, em nenhum caso poderá exercer-se coetaneamente, ao mesmo tempo, as funções de comando com as funções de investigação e outras. Só que,
dentro do Tribunal Superior Militar, na sala, no plenário do Tribunal Superior Militar, o presidente do plenário é o comandante-geral das Forças Militares. E o comandante-geral das Forças Militares é um oficial de linha, logicamente. Então, aí já a autonomia, não tem subordinação e outras coisas, é bem difícil de manter. Esta situação leva a que nós tenhamos que assumir casos muito complicados, onde finalmente o Estado colombiano se vê prejudicado da seguinte maneira. Eu vou pôr um exemplo que eu também pus quando há uns meses atrás, e o que nós chamamos o caso de Santo Domingo. No caso de Santo Domingo, foi um bombardeio. Nesse bombardeio morreram uns civis, e esses civis, logicamente, demandaram o Estado, porque morreram dentro de uma operação militar. Era uma operação militar. O importante, primeiro, é que tem que ter claro que era uma operação militar, onde uns civis morrem. Talvez, num primeiro momento, você fala, operação militar, é a justiça militar que deve julgar. Só que não foi considerado dessa maneira na Colômbia, e então, primeiro, o Estado reconheceu uma responsabilidade pelas mortes, responsabilidade patrimonial, logicamente. O Conselho de Estado condenou o Estado colombiano a pagar. Não tem problema, porque uma operação militar causou um prejuízo a um civil, a pessoa não está obrigada a suportar o prejuízo, então vão indenizar. Mas o problema não está aí. O problema está com o funcionário militar, que deveria, na minha opinião, ser julgado pela justiça militar. Mas, como teve um excesso na utilização da força, que então já não é ato do serviço, mas que vai além do ato do serviço, então eles foram julgados por juízes ordinários. E olha, eu tentei aqui, por um pouco como foi a coisa, utilizar alguns termos técnicos, para falar, mesmo, eu vou falar, eu, civil, que conheço um pouco como funcionam as coisas dentro das forças militares, se para mim chega um caso assim, e eu tenho que identificar qual é a classe de bomba de fragmentação ANM41A, eu não sei, eu vou ter que estudar muito para entender como funciona a bomba, quais são, se devia, se não devia, se era a arma correta, e eu vou ter que conseguir 1000 técnicos que me expliquem muitas coisas. Quando deveria ser, talvez, um juiz da aeronáutica que tome o caso e faça uma avaliação das questões, né? Mas, então, na Colômbia, os pilotos foram, primeiro, julgados pela justiça militar. A justiça militar falou que eles eram inocentes, mas o Tribunal Constitucional falou que essa decisão da justiça militar era inconstitucional, porque o juiz competente era o juiz ordinário. E então, mesmo já tendo sido inocentes na justiça militar, eles foram condenados na justiça ordinária. E hoje estão pagando 40 anos de cadeia por uma operação militar. E então vocês, perante o processo de paz, vocês podem imaginar o que pensa o militar. Ele fala, o meu colega lá, pelo fato de lançar a bomba, está com 40 anos na prisão. E o senhor guerrilheiro está de prefeito de Bogotá. Então, lógico, eles começaram a falar, e então, qual paz você espera ter? Qual espaço de paz você espera ter se os guerrilheiros vão para o poder e os militares para a cadeia? Né? Não tem um espaço de paz. Temos que procurar encontrar um ponto meio para que todo mundo possa estar dentro da mesma sociedade. Porque, finalmente, o militar colombiano
ele não está atuando por uma decisão individual. Ele está atuando porque ele tem as armas do Estado. E esse mesmo Estado está tentando assinar a paz com um grupo ilegal. E então, pelo menos, nós temos que garantir para as nossas forças militares que eles atuaram no nome do Estado. E não podemos, não sei como, não estou falando que eu tenho a solução, mas, de alguma maneira, nós temos que encontrar a maneira de mostrar para eles qual é a melhor, as melhores possibilidades. Então, simplesmente já para fechar, essa situação, insisto, como o ato legislativo foi declarado inconstitucional, temos problemas de insegurança jurídica para os militares, temos problemas operacionais que estamos tentando solucionar. Como solucionar? Para mim, a primeira maneira de solucionar é entendendo que o direito não pode ser um lastre. Quer dizer o quê? Na Colômbia, cada vez que você vai falar que você vai perdoar ou utilizar justiça transicional com os militares, imediatamente falam não. Não pode porque o tratado da Corte Interamericana, porque as disposições da ONU, porque mil coisas, não pode. Você tem que levar esse militar para a cadeia. Então você fala, não pode ser que o direito seja um lastre para fazer a paz. Como eu falei há uns meses, eu não estudei direito para falar para a minha sociedade que nós inventamos umas regras que limitam a possibilidade de uma sociedade de viver em paz. Então, se a paz passa por uma amnistia, vai ter que ser. Porque o mundo não pode condenar a Colômbia à guerra eterna com fundamento nas regras do direito internacional. Nós temos direito a viver em paz. Mesmo se a paz passa por perdoar uns assassinos, de um lado ou do outro. Mas pode ser que passe por aí. Porque uma coisa é o direito e outra coisa é o legalismo. E temos que diferenciar. Né? E, para chegar lá, então, temos simplesmente que reconhecer que as forças militares são os garantes do Estado Social de Direito. Sem elas, já o professor Levy, eu acho que amplamente desenvolveu, e a professora, esqueci o nome dela, ontem, professora Samantha, também desenvolveu muito esta ideia da importância das forças militares como garantes do Estado Social de Direito, e entender também que o Estado Social de Direito também vai cobrir, ou também deve garantir, os direitos dos militares. Os militares não estão fora da sociedade. E só assim, no meu conceito, nós vamos poder, talvez, algum dia, seriamente, criar um espaço de paz, onde a gente possa ter realmente uns compromissos sociais básicos, fortes, sólidos, e um pacto constitucional verdadeiro. Talvez a nossa Constituição é muito pequena para a realidade atual da Colômbia, e então é a única maneira de, no meu conceito, insisto, de construir espaços de paz. E passa por, mais que por decidir quem deve julgar, é simplesmente fazer claridade de como funciona, como deve funcionar. Estamos tentando, estamos aprendendo, vamos ver onde vamos chegar, estamos olhando bem de perto, estudando a situação no Brasil, porque achamos que é um modelo interessante para a Colômbia, principalmente pela composição dos tribunais, que combinam militares e civis, e para ver se realmente podemos chegar a construir uma paz que dure. Porque assinar a paz na Havana é fácil. Agora, uma paz que dure é bem difícil. E passa por garantir a esses 450 mil homens que fazem parte da força pública na Colômbia, que existem as condições para garantir totalmente os seus direitos dentro dessa nova sociedade. Eu agradeço muito a vocês a atenção. Muito obrigado.
Quero cumprimentar o nosso expositor e palestrante pela exposição didática, oportuna, por quanto nos brindou a todos nós ter uma visão do funcionamento e da estrutura da Justiça Militar Penal na Colômbia, oferecendo uma visão crítica, o que é muito bom para essa plateia que ouviu com muita alegria, com muita atenção. Agora está aberto o espaço para os debates e ensejando a que a plateia e os ouvintes possam formular perguntas ou mesmo questionar algum dos pontos objeto da palestra. Já tenho aqui em mãos uma indagação e eu vou ler. É de Lucas, estudante de Direito. É Lucas Domingues? A indagação é a seguinte: qual é a sua opinião acerca da participação dos grupos guerrilheiros na Constituição colombiana de 1991, como o M19 e a destruição do Palácio de Justiça? A Justiça Militar foi citada, né? Afetada, em que e por que isso? Esses ataques ocorridos em 1985 e o processo de violência, em sua opinião, são positivos para a preservação da democracia? Democratização. Primeiro que tudo, muito obrigado pela pergunta. O caso, eu rapidamente vou contar para vocês o caso do Palácio da Justiça, porque, primeiro, neste momento, o caso do Palácio está sendo objeto de julgamento pela Corte Interamericana hoje em Brasília. Hoje o Estado colombiano está apresentando as alegações finais, se defendendo no caso do Palácio. O caso do Palácio, a situação ocorreu em 1985, o grupo guerrilheiro M19 tomou o Palácio da Justiça, sequestrou e assassinou mais da metade dos juízes da Corte Suprema da Justiça, do Conselho de Estado, dos tribunais superiores. Em total foram mais ou menos umas 180 pessoas que foram assassinadas diretamente pelos guerrilheiros. Mas, ao mesmo tempo, teve uma atuação das forças militares, talvez excessiva, porque se vocês se situam em Brasília, vocês têm Planalto e tem também o Supremo em frente. É mais ou menos a mesma distância que tem o Palácio do Presidente na Colômbia, o Palácio de Nariño e a Corte Suprema, o Palácio da Justiça, mais ou menos a mesma distância. Então, vocês podem imaginar uns tanques na frente do Planalto atirando contra o Palácio da Justiça. Foi a situação em 1985. Então, e os tanques também entram no Palácio para tentar acabar com a situação, uma situação gravíssima, que vocês podem imaginar. O que vamos fazer? Vamos negociar? Vamos negociar. Os caras pegaram o Palácio da Justiça. Vamos negociar. Vamos deixar eles saírem de lá tranquilos? Então, vem aquela tensão e muito, muito problemática. E então, os militares atiram contra o Palácio e, por fogo amigo, vamos falar, morrem mais ou menos umas 20 ou 30 pessoas na atuação das forças militares. E, finalmente, morrem praticamente todos os guerrilheiros que tentaram tomar o palácio. Mas, dentro da atuação das forças militares, passa uma coisa particular.
E é que começam muitas pessoas a sair do palácio. Muitas. Então, vem aquela suspeita que talvez alguns dos que estão saindo, se apresentando como civis, são realmente guerrilheiros que estão com medo do que está passando. Então, aí vem excessos. E hoje, o Estado colombiano, o advogado do Estado, um grande amigo da casa, professor San Pedro, eles vão aceitar a responsabilidade do Estado na desaparição de 2 cidadãos civis. Mas tem quase 25. Falam que tem 25 desaparecidos, que tem torturados. E nós pensamos que possivelmente passou. Possivelmente na situação difícil, talvez algum coronel, algum major, algum general, pegou algumas pessoas e fizeram força demais para obter informação. É a situação. Então, o Estado colombiano está sendo julgado hoje, não pelas mortes dos magistrados. Na Colômbia, ninguém está nem aí com a morte dos magistrados, né? 180, mas não passou nada. Agora, 10 desaparecidos, e dos 10 desaparecidos, 5 são guerrilheiros, não pode. Não pode. Guerrilheiro mata presidente do Supremo, né? Então, estamos bem preocupados por essa situação de desaparecimento. Então, o que passa? O grupo que tomou o palácio foi o M-19, grupo guerrilheiro, em 85. Em 88, o governo da Colômbia assina um acordo de paz com o M-19. E o M-19 começa a fazer parte da vida política da Colômbia. Eles foram anistiados, mesmo pelo caso do palácio. Por isso, hoje, o prefeito de Bogotá é um ex-guerrilheiro do M-19, que fez parte da operação do Palácio da Justiça, né? Mas ele está aqui e, desafortunadamente, os outros estão sendo julgados aqui pertinho, no Tribunal do Trabalho. Tá. Vai ser julgado também? O guerrilheiro? Não, o prefeito. O prefeito guerrilheiro? Não, de jeito nenhum. Ele é muito importante para ser julgado, geral. Ele não, só os militares. Então, hoje, então o que passa? Esse grupo chega na vida civil, assina um acordo de paz e entra a fazer parte do processo constitucional de reforma da Constituição de 1991. De fato, um dos chefes dessa guerrilha é um dos presidentes, porque a reforma constitucional era uma assembleia constituinte e tinha 3 presidentes. Um dos presidentes era um dos líderes da guerrilha. Então, eles fizeram parte, finalmente, da Constituição, do processo constituinte. E, deixando de lado o que eu não consigo. Para mim, o problema não é a anistia. Para mim, o problema é que a anistia seja para um lado e não para o outro, né? Porque é bem fácil você falar, aqui tinha uma guerra, mas o culpado da guerra, né? Os 2 atiravam, mas o culpado da guerra é só um. Você fala, não. E os 2, se você vai anistiar, você anistia todo mundo. Você, insisto, você não pode ter, pelo menos se você quer ter um espaço de paz, é uma opinião logicamente bastante pessoal, mas você não pode ter espaço de paz com um guerrilheiro na prefeitura de Bogotá e, pelo mesmo caso, um coronel condenado a 35 anos de prisão. Um general condenado a 40 anos de prisão. Pelo mesmo caso do Palácio da Justiça. Coronel, um general, e o outro que vai mais ou menos levar também uns 35 anos. Outro general. 2 generais, um coronel e mais ou menos 5 ou 6 oficiais mais, condenados a penas de 35, 40 anos. E o inimigo é prefeito de Bogotá. Então, isso aí não tem como você ter um espaço de paz. É impossível. É impossível. Então, então o que passa? É muito bom para agora, já,
chegar no ponto que eles tenham participado do processo democrático. E é muito bom por quê? Porque se a Constituição, hoje, não é uma boa Constituição, também é culpa deles. Eles participaram, eles tiveram a oportunidade de dizer o que queriam dizer. Tinham todas as garantias. Se não fizeram, mas eles fazem parte. Então, no processo de democratização do país, é muito, mas muito bom que eles tivessem sido parte desse processo. De fato, é a única maneira. E é importante. Agora, só que, vamos falar em direito, pacta sunt servanda. Né? Então, o acordo era qual? Vamos assinar a paz e acabou. Só que não acabou. 25 anos depois, eles vêm abrir de novo. Ah, não, aquele acordo dá 25 anos, sabe uma coisa, tinha uns defeitos, então, você fala, não, mas a gente fez um acordo há 25 anos, você tem que respeitar o acordo. Ou não respeitamos o acordo para ninguém. E então, os militares em Brasília e o prefeito de Bogotá também, os dois. Porque se vamos desconhecer o acordo, vamos desconhecer o acordo para os dois, não só para um. Né? Então, eu acho que ajudou muito, muito. Mas hoje o problema está que estamos num retrocesso, talvez democrático, porque os acordos de há 25 anos estão sendo desconhecidos com fundamento nas normas internacionais, o que é gravíssimo. Né? Só um minutinho. A doutora Zilá está pretendendo... pois não. Pois não, pode falar. Sir, excellent speech. I have a very Thank you very much. I have a very brief question for you. Breve pergunta para colocar ao senhor. Diferente dos casos que o senhor tem apresentado, tem havido algumas mudanças na lei internacional. Agora você tem o Tribunal Internacional. Isso afeta ou tem alguma alteração nos seus planos de paz quando você tem as preocupações de dar complementaridade à jurisdição pelo Corte Internacional para dar alguma amnistia ou algum ato que afete essa amnistia? A pergunta específica, quais são realmente os efeitos para o processo de paz, de estar submetidos às diferentes jurisdições, não só internacionais, mas também de ter uma corte interna que está julgando, mas que não é claro como está julgando. Mas o ponto principal é como afeta, qual é o efeito de ter a jurisdição destas cortes internacionais perante o processo de paz. Eu agradeço muito a pergunta. Eu acho que tem o efeito bastante grande, a influência muito grande. E eu ligaria isso com o que eu falei um pouco na palestra, e hoje para a Colômbia parece que o direito é um limite, um muro. Ou não vamos falar do direito, mas as regras estão sendo um muro para construir a paz. Então, quando nós queremos perdoar alguém, fala, não, você não pode porque aquele tratado fala que isso você não pode. Então, não vou perdoar isso. Então, tem que ir para a cadeia. Então, aí pensamos na justiça transicional. Olha, não todo mundo tem que ir para a cadeia, você pode pôr a pessoa a fazer um serviço social, que a reparação seja a verdade, só contando a verdade. Então, vamos pensar que tem a reparação. Mas, logicamente, tem um peso enorme no processo de paz, porque essas regras são um muro. Essas jurisdições, esses tribunais estão sendo como se fosse um fantasma, né, que está aqui e que não deixa ninguém ter tranquilidade. Então, se você fala, por exemplo, vamos perdoar os militares, e fala, não, a Corte Penal Internacional chegará a julgar você. Então, não vou perdoar os militares. Não, mas vou perdoar os guerrilheiros. Tampouco, porque a Corte Interamericana fala que não pode. Então, aí é onde eu falo, então o quê? Outros 60 anos de guerra? Ah, não, eu não estudei direito, eu insisto, eu não estudei direito para isso. Eu estudei direito para dar soluções, para tentar encontrar caminhos. Não pode ser que a solução seja que todo mundo termine na cadeia, porque, outra vez, 10 gênios, né? Gênios de países perdidos no mundo, porque além
muitos juízes da Corte Penal Internacional vêm de países que ninguém conhece, pelo menos eu não conheço, e muitas pessoas na Colômbia não conhecem. E esses 10 juízes decidem o futuro da Colômbia. E eu não aceito. E nós, eu acho, na Colômbia, não temos por que aceitar. Não pode ser que a sociedade colombiana esteja condenada pelas cortes internacionais à guerra eterna. Eu me recuso, pelo menos eu me recuso. Mas é um problema grave, porque, lógico, todo mundo quer aparecer perante o vizinho como uma pessoa respeituosa dos tratados internacionais. Então, lógico, o governo colombiano não vai sair a falar eu não vou reconhecer a jurisdição da Corte. Mas, para fechar na resposta, mas já começamos. Porque, se vocês sabem, a Corte Penal Internacional condenou a Colômbia em um processo contra a Nicarágua, e a Colômbia perdeu 75 mil quilômetros de mar no Caribe. E então, lógico, se tivesse sido com um país mais forte, já teríamos entregado os 75 mil quilômetros. Mas não porque respeitamos a lei, só porque o outro é maior, né? Agora, como o outro, sem ser pejorativo, é a Nicarágua, então a gente já falou que vai denunciar o tratado, que vai perguntar para a Corte Constitucional se a decisão da Corte Constitucional, se constitucional aplicar ou não a decisão da Corte. No final das contas vai ser o quê? A Colômbia fica com 75 mil quilômetros quadrados de território e não vai obedecer à decisão do Tribunal Internacional. Mas esses tribunais têm uma influência terrivelmente grande no processo de paz. A última pergunta é, doutora Zilar, para a gente encerrar essa fase. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o palestrante pela sua fala e fazer uma pequena colocação a partir de uma afirmação aí feita. Foi dito que da necessidade de especialização do juiz militar, do juiz que atua no âmbito militar. Essa necessidade nós sentimos aqui na Justiça Militar da União. Uma grande parte de seus integrantes entende que deveria aumentar a nossa competência, porque como nós somos do Poder Judiciário, e como nós temos, na primeira instância, juízes que são togados, com todas as garantias de magistrados, nós entendemos que toda a parte civil, ou melhor, não penal, concernente a militar, que hoje é tratada, em termos de militar, Forças Armadas, é tratada na Justiça Federal, que viesse para a nossa Justiça e fosse individualmente tratada pelo juiz togado. Bem, e a falta de especialização da Justiça Federal traz também decisões que são folclóricas, como na Colômbia. Só para citar uma decisão rapidinha, o rapaz entra na academia da Força Aérea, e no final do primeiro ano de academia foi constatado que ele tinha uma doença irreversível nos olhos e ficaria cego. Então ele foi desligado. Ele ingressa na justiça e pede que ele volte para a academia porque ele quer ser aviador, ele quer ser militar e aviador. O juiz federal dá a seguinte decisão. E depois de ter uma resposta dada pelo comandante da academia, explicando a situação, o juiz federal dá a seguinte decisão. Determina o retorno à academia, que ele realmente continue o trabalho na academia, e quando ele tivesse que voar num avião, pilotar um avião de guerra, que tivesse sempre um outro piloto a seu lado. Folclore puro. Jamais um juiz daqui decidiria desse modo. Jamais. Obrigada. Não. Eu simplesmente gostaria de finalizar só falando que eu sempre aproveito estes espaços para tomar uma posição, e uma posição forte, uma posição radical, porque eu acho que é nos espaços de paz, nos espaços acadêmicos, que podemos mostrar o que pensamos
respeitosamente, e é importante fazer isso. Eu sei que não todas as pessoas na Colômbia pensam como eu penso, mas é uma posição clara, que pode ser rebatida, que pode ser criticada, mas que eu acho muito importante. Por isso, sempre que eu venho, sempre que o general Cerqueira e a ministra Elizabeth têm a amabilidade de me convidar, para mim é um grande prazer, porque é uma grande oportunidade para mostrar também quais são as problemáticas de um país que está tentando sair. A Colômbia é hoje muito melhor do que era há 10 anos, mas ainda estamos tentando e precisamos ajuda para sair. Nós temos certeza que não vamos conseguir sozinhos. Então, eu queria agradecer, para finalizar, para o general Cerqueira, que está aqui, o convite, a amabilidade de me convidar, e sempre esta oportunidade muito boa para mim de debater e pôr para vocês sobre a mesa algumas ideias sobre uma situação bastante complexa, jurídica e politicamente, lá na Colômbia. Nós queremos, em nome da organização e particularmente do senhor presidente do Superior Tribunal Militar, general Cerqueira, agradecer ao prezado expositor pela valiosa contribuição que trouxe a nós, que integramos a Justiça Militar no Brasil, e aqueles outros que, de forma indireta, também têm algum vínculo com a Justiça Militar da União. Numa demonstração do nosso reconhecimento pela colaboração, nós passamos as mãos dessa lembrança. Neste momento, o seminário presta as homenagens ao palestrante e ao integrante da mesa.